Olá, Creators! Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série de Gênesis. Nós vamos falar hoje do capítulo 10. Capítulo 10. Não é mesmo, Fabio? Exatamente. E esperamos que você ouça aí a narração e que goste e que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Isso, já faça isso agora no início do vídeo que você já ajuda bastante a gente. Fica a dica aí e vamos ao nosso Gênesis 10. Ouça a narração. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cam são Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, Havilá, Sabitá, Raamá, Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Reobote e Calá. E Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Patruzim e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caphturim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Rete. E ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu, e ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, e ao Arvadeu, ao Zemareu e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã são Uz, Hul, Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou Almodá, e Selefe, e Hazarmavé a Gerá. E Radorão a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sebá, a Ofir, a Havilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Nefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então, né, galera? Muito boa, né? Muito bom saber aí a nossa origem, né? A origem dos povos. É, a origem dos povos. Hoje, todos nós, quem somos hoje, a origem vem dessa genealogia aí, né? Que vocês ouviram. Assim, muitas pessoas correm da genealogia, mas o sentido da vida tá mais ou menos em saber de onde nós viemos, né? Às vezes as pessoas ficam assim, poxa, quem foi meu avô, meu bisavô, coisa e tal. Então, se você quer saber, tá aí. Puxa lá. É a atrás. origem da origem, porque, assim, claro que todos os homens são descendentes de Adão. Mas, depois que a Terra foi destruída pelo dilúvio, né?
vieram aí o Noé e seus filhos. Então você, se for puxar, sem dúvida vai parar em Noé. É ou não é? Exatamente. É ou não é? É ou não é? Até porque aquele período ali do dilúvio foi onde dizimou tudo, né? Exatamente. Só ficou Noé com a sua família. Sim, assim, a gente hoje, nesse capítulo, né, como fala de genealogia, o que a gente tem para dizer é quais foram as origens, né? Hoje, quem são, como que a gente identifica, né? Como a gente identifica os povos que se tornaram povos daquela época ali, né? Assim, eu sou um cara meio curioso, então, tipo, quando eu fui perguntar para meus avós, fui perguntar para meus tios, avós, assim, mais ou menos qual era a característica da sua descendência. Da minha descendência, fui remetido à Turquia, né? E com algumas características de judeu. Então, certamente, os meus descendentes vão cair lá em Eber, né? Em hebreu, Shalom. Então, assim, é bom saber que, né, meu povo descendência ou ascendência, como você também diz, judaica. Isso daí. Que saiu da Turquia, veio pro Brasil, e por aí vai. E assim, todos vocês aí, a gente vai nessa busca por genealogia, a gente acaba sabendo que muitos aqui no Brasil têm uma ascendência judaica, né? Então, assim, é bem interessante. Você consegue ter uma noção disso. Porque a gente está num país tão abençoado. Não? Às vezes as pessoas não entendem, mas... Você tem uma noção disso pesquisando pelo seu sobrenome, talvez, né? Você buscar e puxar as listas das pessoas que vieram refugiadas da guerra, né? No Brasil, você vai saber. Nome de árvore, nome de animais, alguma coisa assim que esteja ligada aos animais e plantas, né? Certamente sua ascendência pode ser judaica, né? Praticamente, se você é brasileiro. Se você é brasileiro, tem essa característica no nome aí, sem dúvida você pode ser um judeu disfarçado. Um semita. Aí por que eu estou dizendo isso? Porque os filhos de Sem deram origem aos hebreus, né? Aos caldeus, aos assírios, né? Aos elamitas e aos sírios, né? E os filhos de Cã, né? Aos cananeus, aos egípcios, aos filisteus, hititas, amorreus, e para por aí. Aí o Jafé, né? Dá origem aos gregos, trácios, citas, frígios e medos. Aí o pesquisador que montou isso aqui deu a entender aqui o seguinte: Sem é o pai dos semitas, né? Que são judeus e árabes. Cã, pai dos africanos, né? Os negros. E Jafé, pai dos europeus, persas e indianos, no caso da indo-europeus. Não é isso? Aí aqui, segundo alguns historiadores, após o dilúvio, o mundo passou a ser dividido dessa forma. Então, assim, gente, é muito interessante saber, entender essa ideia da genealogia. Sim. É muito interessante saber sobre essa questão da genealogia, porque você, quando entende a genealogia, você vai ver ali, por exemplo, eu sou cristão, Jesus passa por qual genealogia? Né? Já vimos aqui, né, que é de Sem, né, que foi a origem dos hebreus, que depois viraram, né, através de Abraão, né, Jacó, e vai embora. Aí, por exemplo, se eu tem uma ascendência aí de famílias que vieram da Europa, você já vai ter uma noção aí, né? De qual dos... De onde você veio. Aí, eu vim, assim, eu sou uma pessoa de cor negra e vim da África. Aí você vai entender mais ou menos que da onde você, dos 3 filhos de Noé, qual a sua ascendência, entendeu? Exatamente. Por exemplo, lá o Cã, né? Quem se origina aí da família de Cã, que foi aquela família que Noé amaldiçoou, né? A Bíblia, ela vem em etapas, né? O Noé amaldiçoou o Cã, como vocês viram lá na... Canaã, né? Canaã, que é da Cã e Canaã
naquela época ali. Mas só que Deus transforma a maldição em bênção. Tanto que a Canaã, mais à frente, se torna a terra prometida. Sim, sim. Entende? Aí Deus depois também abençoou o Egito e os egípcios. Né? Vocês vão ver em Isaías. Que também é da descendência de Cã. Então, assim, não podemos dizer, como alguns pregadores a gente ouve muito por aí, que porque Noé amaldiçoou Cã lá atrás, que isso é uma maldição eterna, perpétua, entendeu? Então, assim, ou que as mais à pessoas frente, ali né? são amaldiçoadas, né? Mais à frente você vai ver Pedro, né? Pedro vindo com essa ideia, com essa tendência, né? Dizendo que os gentios não eram merecedores de receber o Espírito Santo, e ele tem uma surpresa, né? E Paulo mais à frente e tal. Tem uma coisa interessante, que quando você vê toda essa genealogia a partir de Noé, você vê que todos esses povos tiveram problemas, né? Exatamente. Todos esses povos, não foi só a descendência de Cã que teve problema aí, que a gente vê perpetuando até hoje. Todos os povos tiveram seus Você pode problemas. observar que Jafé e Sem, né, os semitas, os gregos, quantas vezes eles foram escravos, os semitas? Pois é. Não é? E subjugados e coisa e tal. Sírios, a maldição assírios. ela se torna em bênção, e a bênção em maldição a partir do momento que você se aproxima ou se afasta de Deus. Então, assim, naquele hoje... tempo eles se aproximavam de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos convence, né? Então, é uma coisa que a gente fala muito até no nosso curso lá, né, no EAD Creator. Sim, sim. É sobre essa questão do mindset. As pessoas às vezes ficam, que eu não consigo fazer nada porque eu vim de descendência tal, XYZ. Ou porque os meus antepassados, sofreram disso, foram injustiçados. Gente, pelo amor de Deus. Quem faz a maldição ou a bênção é a sua boca ou a falta da aproximação de Deus, né? Se você recebeu alguma maldição, você entrega a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, que esse problema vai encerrar a partir do momento que você traz essa bênção para a sua vida, que é a presença do nosso Mestre. Então eu acho que a Bíblia ela é cercada dessas situações, né? Pessoas que eram totalmente abençoadas, porque escolheram um caminho errado, se tornaram amaldiçoados, que é o caso de Saul, por exemplo. O rei Saul, né? Ele é um camarada belo, um grande exemplo disso. Grande, forte, muita influência, né? Porque escolheu caminhos por exemplo, de adivinhação, de querer consultar outros povos e de querer desobedecer a Deus. Acabou a família dele toda sendo dizimada. Então, tipo, você vê que não bate muito essa informação que passam pra gente por aí. E, por exemplo, aquele que era amaldiçoado se torna bênção. Lembra de Raabe? Então, era uma mulher prostituta que estava lá em Jericó. E Jesus é descendência dela. Não é? Não é mesmo? Né? Então você vê aí que é um paralelo, né? Davi era o menor da casa, né? O menor da casa, tipo, ele já não tinha, se você for perceber, segundo a tradição judaica, quem recebia todas as bênçãos do pai era o mais velho. Já começa por aí, ele era o mais novo, né? Existem várias histórias aí de que Davi também tinha alguns problemas aí de questão de relacionamento do pai dele, né? E então, Davi, além de vir dessa descendência de Raabe, era o caçulinha e o menor da família. Então, e menor mesmo, dizem que ele era de baixa estatura. Sim. Então, assim, o que foi Davi? Davi é mencionado até hoje, e os judeus, olha só que interessante, os judeus esperam um Messias, né? Que tem as características de Davi e Moisés. Então, gente, olha que loucura. Que referência, né? Então, quem fez um homem segundo o coração de Deus. Não foi uma escolha? Essa questão da descendência é a questão de escolha. Só a descendência pode ser abençoado ou amaldiçoado a partir do momento que você está ou não com Deus. Então, é por aí. Você escolhe se você quer ter uma descendência amaldiçoada ou abençoada. Tudo vai depender das suas escolhas, das ações que você toma diariamente. Porque aquilo que nós fazemos hoje define o nosso futuro amanhã. Eu acho interessante, Duda, por exemplo, eu sou prova viva disso. Meus pais vieram ambos
de uma situação onde a família deles era totalmente desestruturada, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. Ambos se resolvem se converter, né? Entram nos caminhos do Senhor, e a partir de então, hoje nós temos uma família mais estruturada, entendeu? Onde eles são até hoje casados, e eu e minha irmã, né? Temos nossos relacionamentos assim fixos, né? Sem muita destruição, né? Igual vinha, né? Quebrar essa maldição aí de família. E é quebrado a partir dos meus pais, entendeu? Então, tipo, enquanto eu e minha irmã estivermos no caminho do Senhor, essa maldição vai ser quebrada. Sim. E, irmã, entenda isso. Um beijo, tia Helena. Helena? Tia beijo, Helena. tia Helena. Um beijo, tio Fábio. Então, essa é a ideia, gente. Quando você entende, e como meus pais entenderam, que a maldição ela é quebrada a partir do momento que você se achega a Deus, né? Não existe barreira, não existe empecilho em relação à sua escolha a partir do momento que você escolhe estar com Deus. Então essa é a dica. Essa é a dica de hoje, né? Se você gostou do nosso comentário de hoje, dessa série que está sendo muito especial para nós e para você também, eu tenho certeza, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os seus amigos, para todas as pessoas que você vai estar compartilhando o reino de Deus, está compartilhando seu conhecimento, você vai ter compartilhando tudo aquilo de bom que nós temos aí para oferecer a partir do Espírito Santo que habita em nós. Não é? E Deus te abençoe, e a gente se vê no próximo vídeo, não é mesmo? Exatamente. Com o capítulo 11. E tem uma notícia boa. A gente vai começar agora a falar sobre a Torre de Babel, né? Torre de Babel. A partir do próximo capítulo, a gente já começa a trazer aí o efeito colateral aí de Nimrod. Não é? Descendência de Cã, né? Aí, no caso, os impérios, na verdade, vêm daí, né? Exatamente. A gente vai chegar, vai ter alguns comentários bem legais. Eu espero que você esteja aí conosco. Isso. E até a próxima. Até o próximo vídeo. Valeu!